Talvez o seu lutador favorito seja o Poatan, o Khabib ou o Charles, mas você já se perguntou por que você gosta dele? Não é querendo ser o dono da verdade, mas não é pelos nocautes que o cara tem, o domínio que ele tem dentro do octógono ou o cinturão que ele conquistou, mas existe algo que acontece antes de tudo isso, e é aí que entra o arquétipo. Arquétipos são padrões básicos de percepção, modelos mentais que ajudam a gente a interpretar pessoas, comportamentos e histórias quase que de imediato. Psicologia explica isso como parte do inconsciente coletivo, ou seja, são imagens e significados que a humanidade carrega há muito tempo e que continuam se manifestando mesmo em contextos modernos como o MMA. Não é um personagem criado para Instagram e nem uma atuação forçada, por mais que alguns pareçam. Arquétipo é a impressão central que o lutador passa quando você olha para ele, escuta ele falar e observa como ele se comporta dentro e fora do octógono. É o tipo de história, entre aspas, que aquele cara representa. E depois desse vídeo, a forma que você enxergar o UFC e os lutadores vai mudar completamente. O primeiro é o que eu chamo de empresário do caos, que é aquele cara que vende a luta antes de lutar, sabe? Esse lutador entende que a luta começa muito antes da porta do octógono fechar. Ele usa provocação, discurso e conflito como ferramenta estratégica. Trash Talk aqui é método e faz parte da carreira dele. O Conor é o exemplo mais óbvio, mas não é o único. Chael Sonnen fazia isso muito antes e o próprio Colby Covington adaptou esse arquétipo para um discurso mais político. Esse tipo de lutador não depende exclusivamente de vitória constante, ele depende de atenção. Enquanto as pessoas estiverem falando dele, o jogo dele está funcionando. O empresário do caos costuma atrair pessoas que valorizam a ousadia, a afirmação pessoal e a sensação de controle da narrativa. É aquele pessoal que se identifica com quem não espera permissão e prefere arriscar errando alto a passar despercebido. Esse mesmo padrão aparece no personagem Tony Montana, daquele filme Scarface, que constrói sua ascensão impondo presença e aceitando o risco de se expor a todo momento. Ou o Jordan, no Lobo de Wall Street, que transforma discurso, venda e espetáculo em arma principal, mesmo pagando um preço pessoal por isso. Outro personagem que eu acredito que representa esse arquétipo é o Thomas Shelby. Ele representa a versão mais estratégica desse arquétipo, usando imagem, provocação e medo como ferramenta de domínio. Em todos os casos, são figuras que falam o que pensam, bancam as consequências e funcionam como símbolo de ambição, confiança e enfrentamento direto do mundo. Exatamente o que esse tipo de fã admira e projeta no lutador. O segundo arquétipo é o missionário, que é o lutador guiado por convicção. Se o empresário do caos luta por atenção, o missionário luta por algo maior que ele. Aqui a luta não é apenas o esporte ou a carreira, ela é parte de algo maior: fé, propósito e missão. A vitória vira confirmação de um caminho certo, e a derrota é interpretada como teste ou aprendizado. Khabib Nurmagomedov representa isso de forma muito clara, assim como o próprio Beneil Dariush. Esse arquétipo conecta com um público que busca ordem, valores e convicção. Não é um arquétipo barulhento, mas é extremamente sólido. O missionário conecta com pessoas que precisam de sentido, ordem e coerência moral. Fãs que veem no esporte ao além do entretenimento e usam a figura do lutador como referência de disciplina, fé e propósito. Maximus, no filme Gladiador, luta por honra e dever, mantendo fidelidade aos próprios valores, mesmo quando tudo está perdido. William Wallace, do filme Coração Valente, entrega a própria vida a uma causa maior, onde o ideal vem antes do indivíduo. E a melhor interpretação desse arquétipo, na minha opinião, é o Aang, o melhor avatar, diga-se de passagem. Ele carrega uma missão espiritual que exige equilíbrio, autocontrole e responsabilidade. Esses personagens não lutam para aparecer, lutam porque acreditam que é preciso lutar. E esse é exatamente o tipo de convicção que esse público busca quando se identifica com esse tipo de atleta. O terceiro é o estoico profissional. O nome já traduz ele: silêncio, método e resultado. Se o missionário luta por propósito, o estoico profissional luta por execução. O lutador que fala pouco porque acredita que a performance basta. Não provoca, não grita, não cria narrativa fora da luta. E nem entra em jogo psicológico de mídia. Fedor Emelianenko, George St. Pierre e o Islam Makhachev são exemplos clássicos. Esse arquétipo não gera entretenimento imediato, mas constrói respeito. É o tipo de cara que você pode até não gostar, mas confia. O estoico profissional costuma atrair pessoas mais racionais, introspectivas e orientadas ao resultado. Gente que respeita a competência silenciosa, evita a exposição desnecessária e acredita que consistência vale mais do que carisma. John Wick representa esse arquétipo ao agir com precisão absoluta, poucas palavras e foco total na execução. Batman, em versões mais contidas, vence não pela força bruta, mas por preparo, método e antecipação. E a definição desse arquétipo é o Geralt, do The Witcher, a versão do Henry Cavill, beleza? Ele atua como um profissional acima de emoções, seguindo um código próprio e evitando conflitos que não fazem sentido. São figuras que deixam o desempenho falar por si, assim como os fãs que se veem como trabalhadores do próprio processo e preferem entregar bem feito a serem notados. E particularmente eu me identifico nesse arquétipo.
O quarto é o autêntico descontrolado. Esse não constrói imagem, não lapida discurso e muitas vezes nem tenta agradar. Ele simplesmente fala o que pensa e age conforme acredita. Isso gera identificação forte com uma parte do público e rejeição com outra. Nate Diaz, Tony Ferguson e o Sam Strickland se encaixam bem aqui. O ponto central desse arquétipo é a sensação de verdade. Pode ser caótico, pode ser desconfortável, mas dificilmente vai parecer falso. O autêntico descontrolado se conecta com pessoas que rejeitam máscaras sociais e discursos ensaiados. Fãs que valorizam a verdade, mesmo quando ela é feia, contraditória ou desconfortável. O Tyler, de O Clube da Luta, merda, quebrei a primeira regra, surge como ruptura direta contra um sistema padronizado, usando o caos como forma de afirmação de identidade. O Coringa, especialmente em versões mais psicológicas, expõe o desconforto de um mundo que finge ordem enquanto produz exclusão. O Rick combina inteligência extrema com um desprezo total por normas sociais. Esses personagens representam a liberdade bruta de ser quem se é, custe o que custar, e acabam atraindo pessoas que se sentem deslocadas, incompreendidas ou cansadas de viver dentro de padrões impostos. Por último, o quinto arquétipo é o operário da luta. É aquele cara que foi construído no processo. O lutador que constrói sua imagem em cima de trabalho duro, rotina, sacrifício e evolução constante. Não se coloca acima do esporte e nem tenta ser maior que a luta. Max Holloway, Charles Oliveira e Rafael dos Anjos são exemplos claros. Esse arquétipo não chama atenção pelo discurso, mas cria empatia profunda. E muita gente se vê ali. O operário da luta atrai pessoas que acreditam em construção lenta, sacrifício diário e evolução contínua. Fãs que se encaixam no esforço, sabe? Não só no talento natural. Rocky Balboa não vence porque é o mais talentoso, mas porque suporta o processo, quando os outros desistem. O Daniel San aprende por repetição, paciência e humildade, mesmo sem entender o método nisso. E o próprio Naruto cresce errando, apanhando e insistindo, transformando fracasso em aprendizado constante. Esses personagens funcionam como espelho para quem trabalha, cai, levanta e continua mesmo assim, encontrando na perseverança e no mérito construído a principal forma de identificação com o atleta. É importante entender que nenhum lutador é 100% um arquétipo só, beleza? Todos têm misturas, mas quase sempre existe um dominante, aquele que organiza a percepção do público. E quando você entende isso, começa a entender várias coisas do UFC. Por que alguns lutadores mantêm torcida mesmo em fases ruins? Por que outros vencem muito, mas nunca se tornam ídolos? E por que certas academias investem mais em alguns nomes do que em outros? No fim das contas, quando você torce por um lutador, você não está escolhendo só um estilo de luta. E talvez a parte mais interessante disso tudo nem seja sobre eles. Você está escolhendo uma história que faz sentido para você. Um conjunto de valores, atitudes e formas de encarar conflito que, de alguma forma, conversa com quem você é ou com quem você gostaria de ser. Quero agradecer você que ficou aqui acompanhando essa análise. E se em algum momento você se reconheceu em algum desses arquétipos ou percebeu por que se conectou com certos lutadores, deixe isso aí nos comentários. Isso ajuda a aprofundar a conversa e eu faço questão de te responder. Fica com Deus e até a próxima, rapaziada. Bons treinos.